Vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon-Song Gyeong, essa nova edição do Cheon-Song Gyeong, livro 2, Verdadeiros Pais, uma tradução ainda não oficial e que a gente vai estar estudando na sequência de várias salas virtuais ao longo aí de um período de tempo para podermos realmente passar todo o conteúdo específico do segundo livro do Cheon-Song Gyeong sobre os verdadeiros pais. Eu já vou avançar para a próxima tela, aonde a gente vai começar propriamente a fazer a leitura. Esse primeiro tema que a gente vai abordar nessa tela é o capítulo 1 dentro do livro 2, chamado Verdadeiros Pais. E a primeira sessão que a gente vai estudar tem o título A Identidade e o Papel dos Verdadeiros Pais. Começando então a leitura. Onde eu comecei? Eu comecei com o título Verdadeiros Pais, o qual é realmente incrível em si mesmo. Estou perseguindo a vontade de Deus. Os verdadeiros pais são o padrão representando o propósito ideal e o ponto de sua realização. Quando Adão e Eva realizam o ideal de amor e se colocam como os pais no domínio direto de Deus, a vontade de Deus é cumprida e o ideal de criação é concluído. Por favor, entendam quão notável é o fato que eu vim à Terra e estabeleci o nome dos verdadeiros pais. Para pessoas decaídas, o nome verdadeiros pais é o mais abençoado entre todos os nomes. Esta descoberta tem valor maior do que recuperar uma nação perdida, ou então ganhar o mundo inteiro. Este nome tem um valor maior do que qualquer coisa no céu ou na terra. Avançando para a próxima tela. Para a vontade de Deus ser realizada, pais precisam vir, não pais decaídos, mas verdadeiros pais. Você não pode apenas tropeçar acidentalmente nas palavras verdadeiros pais. Isto é algo que não surgiu na história até agora. Seu impacto será muito além de uma revolução. Este é um acontecimento importante, semelhante a um milagre. A razão pela qual podemos utilizar o título Verdadeiros Pais, especialmente a palavra verdadeiro, é porque eles surgiram possuindo um amor que supera o amor dos incontáveis pais que vieram e foram, um amor que nunca antes tinha visto expressão. Este é o padrão que eles representam, e esse é o motivo pelo qual podemos utilizar o nome Verdadeiros Pais. Eu vou fazer aqui um parêntese e uma pequena reflexão. Não vamos concluir, obviamente, esse conteúdo nesta sala, mas aqui a gente começa, nesses primeiros 2 versículos ali, a observar a importância da expressão verdadeiros pais. É lógico que ao longo de várias salas virtuais a gente vai detalhar, a gente vai melhorar esse conceito no sentido histórico, no sentido da providência da restauração, no sentido do seu significado nesse momento da história em relação ao passado, em relação ao próprio presente e também as consequências, os benefícios que isso vai produzir no futuro também. Mas aqui é só uma reflexão para a gente já começar a analisar sobre a importância, sobre o significado desta expressão, esse título que nós utilizamos dentro da nossa comunidade, dentro da estrutura da Igreja da Unificação, dentro da Associação das Famílias, verdadeiros pais. O terceiro item segue dizendo: nossos membros da Igreja de Unificação habitualmente falam as palavras verdadeiros pais. Estas são palavras simples, mas realmente são palavras surpreendentes. Em toda a história, nenhum livro continha essas palavras. Esta é uma expressão que somente nós, membros da Igreja de Unificação, conhecemos e utilizamos. Os cristãos sabiam por toda a sua história de 2000 anos que os primeiros antepassados caíram. Dado isto, eles deveriam saber desde o início que os pais decaídos são pais maus e falsos, e que os pais que não caíram são pais bons e verdadeiros. E, contudo, a doutrina cristã não esclareceu esta questão. Isto é porque a humanidade teve que esperar por esse tempo, quando esta percepção seria revelada. Mesmo se no passado houve aqueles que pensaram sobre a expressão verdadeiros pais, eles não tinham nenhuma base para entender o que estava por trás disso. Isso vem somente através do entendimento dos vastos e profundos conteúdos do princípio de unificação.
Portanto, ninguém mais tem sido autenticamente capaz de proferir as simples palavras verdadeiros pais. Quarto item, aquilo que é verdadeiro busca pelo mundo interior, isto é absoluto por toda a história. Isto abrange o passado, o presente e o futuro. Portanto, aquilo que é verdadeiro é o fruto da história, o centro da idade atual e o ponto de início do futuro. Esse é o significado dos verdadeiros pais, que surgiram na Igreja de Unificação. Eles são os pais da humanidade. Eles surgiram de acordo com a vontade de Deus. Uma família verdadeira é uma família que herdou a vontade dos verdadeiros pais, e uma tribo verdadeira é uma tribo que faz dos verdadeiros pais o seu centro. Sabendo isso, por favor, tornem-se pessoas verdadeiras. Uma pessoa verdadeira é alguém que ama a nação, ama o mundo e ama Deus. O quinto item diz o seguinte: Deus pode dar a vocês o melhor dom do mundo, isto é, fazer de cada um de vocês um antepassado da humanidade, uma mãe verdadeira ou um pai verdadeiro. Não há nada mais elevado. Nem mesmo ser um ministro de Estado ou o presidente de uma nação não se compara a isso. Esse é o dom mais elevado que Deus pode dar para vocês. Quando há verdadeiros pais, naturalmente surgirão filhos verdadeiros, famílias verdadeiras, tribos verdadeiras, nações verdadeiras e um mundo verdadeiro. Esta é a importância do nome verdadeiros pais. O sexto item. O que podemos entender claramente a partir da expressão verdadeiros pais? A queda dos primeiros antepassados ocorreu como resultado de um relacionamento sexual ilícito. Isto resultou em nossa linhagem não ter nada a ver com Deus ou com os verdadeiros pais, através de quem Deus pretendia manifestar o ideal de criação. Isto é, herdamos a linhagem de sangue errada. Por esta razão, a expressão verdadeiros pais significa duas coisas em relação à vontade de Deus. Primeiro, todas as pessoas na história, incluindo nossos primeiros antepassados, se separarão da falsa linhagem. Segundo, um novo amor, uma nova vida e uma nova linhagem começarão, conectados com Deus e baseados em uma nova raiz original. O item 7 diz o seguinte: tudo começa com os verdadeiros pais, a história ideal, uma nova cultura, amor, vida, família, nação e mundo. Em outras palavras, o reino celeste do amor de Deus. O nome verdadeiros pais não é algo sobre o que você pode falar casualmente, baseado no seu próprio entendimento. Ele representa uma posição que incontáveis pessoas, sacrificadas como ofertas através de seu sangue, estão clamando para alcançar. O item 8 diz assim: tanto Deus como Satanás temem o nome verdadeiros pais. Os verdadeiros pais sabem que suas palavras julgarão seus seguidores que, como todos os seres humanos, estão na realidade decaída. Por que Satanás teme o nome verdadeiros pais? É porque quando as pessoas acreditam e seguem as palavras dos verdadeiros pais, tudo que Satanás tem virá à destruição. Portanto, Satanás sempre tenta bloquear o caminho dos verdadeiros pais e espera que eles venham ao declínio e ruína. O item número 9. Podemos alcançar unidade em coração com Deus somente através dos verdadeiros pais. Através dos verdadeiros pais, a linhagem original e o caráter original começarão. O idioma retornará ao seu ponto de início original, nossas vidas diárias retornarão para sua forma original, a nação original será estabelecida e o mundo original será realizado. Os verdadeiros pais são a encapsulação central de tudo. Os verdadeiros pais são aqueles que podem determinar tudo. Este é o motivo pelo qual precisamos herdar o pensamento deles em sua totalidade. Deveremos herdar tudo a partir deles, seu coração, caráter e sua visão de vida, na nação e no mundo. Do contrário, não podemos nos colocar na posição central. O item número 10 diz o seguinte:
Se tivéssemos nascido de pais não decaídos, poderíamos ter atendido Deus como nosso Pai. Ele teria sido nosso Pai vertical em amor verdadeiro. Esta é a grande descoberta. Em relação a Deus, que é os pais verticais, Adão e Eva estavam destinados a se colocarem em um ângulo perfeito de 90 graus. Eles deveriam se tornar os verdadeiros pais da humanidade, alcançando perfeição, centrados no amor verdadeiro original. Quando o amor, a vida e a linhagem dos pais horizontais estão unidos com o amor, vida e linhagem de Deus, então céu e terra estão unidos em virtude. Esta união harmoniosa dá nascimento a cada um de nós. O item 11 diz o seguinte: Deus assumiu a forma de Adão e Eva porque precisava de um corpo através do qual ele poderia se tornar o antepassado da humanidade. Adão e Eva foram criados com uma mente interna, um ser espiritual e um corpo externo. A mente e o corpo devem se unir. Como eles podem se unir? A mente é vertical e o Criador Deus é os verdadeiros pais baseado no amor verdadeiro vertical. Adão e Eva, que eram como o corpo do Criador, são os verdadeiros pais baseados no amor verdadeiro horizontal. Os verdadeiros pais verticais, o Criador, se tornam unidos com os verdadeiros pais horizontais, Adão e Eva, baseados no amor. Interessante isso, né? Uma reflexão que eu gostaria de fazer aqui é as ideias inovadoras que os verdadeiros pais trazem, né? Quando a gente lê aqui nessa compilação de conteúdo sobre o significado do título Verdadeiros Pais, palavras proferidas sobre esse tema pela própria boca dos verdadeiros pais, a gente vê como são conceitos que são lógicos, eles estão concatenados com clareza, mas a gente vê que são inovadores, são realmente revolucionários, conceitos revolucionários que vêm trazendo uma nova perspectiva para realmente reformular tudo aquilo que a gente já havia aprendido dentro do cristianismo, as pessoas que vieram do cristianismo, e mesmo para nós unificacionistas, nós vemos aí conceitos que vão realmente fortalecendo, vão esclarecendo, vão sedimentando a nossa compreensão e o nosso entendimento acerca da importância e o significado dessa expressão verdadeiros pais. Neste momento exclusivo para nós unificacionistas, mas que na verdade é uma expressão, é um título que tem o objetivo de atingir e alcançar toda a humanidade. Então o 12º item diz o seguinte: amor verdadeiro entre os verdadeiros pais verticais e os verdadeiros pais horizontais sempre toma a rota mais curta na velocidade mais elevada. Isso é interessante, eu já vou abrir um parênteses aqui, então fica claro que nós estamos falando. Verdadeiros pais verticais são os pais celestiais e os verdadeiros pais horizontais, o novo Adão e a nova Eva, os verdadeiros pais da humanidade. E a relação, essa conexão de amor verdadeiro entre os verdadeiros pais verticais e os verdadeiros pais horizontais, naquela estrutura do ângulo de 90 graus, vai sempre buscar então a rota mais curta com a velocidade mais elevada. Seguindo a leitura, assim o amor verdadeiro de Deus desce para a terra verticalmente, através da distância mais curta. Da mesma forma, amor entre um homem e uma mulher se move em uma linha horizontal, viajando na distância mais curta também. Quando amor verdadeiro vertical encontra amor verdadeiro horizontal, esse ponto de intersecção inevitavelmente forma um ângulo de 90 graus, ou como a gente chama na geometria, um ângulo reto. Estas duas linhas de amor não podem se intersectar sem formar um ângulo de 90 graus. Sendo que Deus é nossos verdadeiros pais verticais, baseado no amor verdadeiro, Ele está muito próximo de cada um de nós. Assim, uma vez que damos as boas-vindas aos antepassados humanos aperfeiçoados, denominados Adão e Eva, como nossos verdadeiros pais, nos encontramos no ponto de intersecção entre o amor verdadeiro vertical de Deus e o amor horizontal dos verdadeiros pais, que forma um ângulo de 90 graus. Então aqui é bem interessante, né? A gente observa essa formação do ângulo 90 graus. Uma das formas de você entender a importância, o valor
o significado do título Verdadeiros Pais é nessa estrutura desse ângulo de 90 graus que o verdadeiro pai sempre menciona, mostrando que os verdadeiros pais horizontais e os verdadeiros pais verticais, Deus no céu e os verdadeiros pais na terra, essa estrutura do ângulo reto, a formação de um ângulo 90 graus, mostra que eles estão tão próximos, tão intimamente conectados, tão intimamente relacionados, que não tem como alguma outra pessoa estar mais próximo, mais relacionado, mais intimamente ligado a Deus do que esse casal, do que esse novo Adão e essa nova Eva. É uma analogia usando a geometria para demonstrar o significado, a importância do título Verdadeiros Pais. Então, esse era o conteúdo que eu queria abordar. Então, eu vou avançar para a próxima tela, onde você vai poder vislumbrar ali no alto o tema que a gente estudou hoje, o significado do título dos verdadeiros pais. E na próxima sala virtual, a gente já vai adentrar no próximo item, na próxima sessão desse capítulo 1, com o título O Passado, o Presente e o Futuro. Obviamente, a gente não vai estar estudando nada a ver com o tempo, análise do tempo, mas entender a expressão verdadeiros pais, a importância dessa expressão verdadeiros pais, analisando temporalmente falando o aspecto dos verdadeiros pais no passado, no presente e também para o futuro, mas isso é para a próxima sala virtual, tá bom? Então eu já vou avançando aí para a próxima tela, né? Esse é o conteúdo que a gente queria estudar, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua presença. Concluindo a sala aqui de hoje, o tema é encerrado.